Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui para o primeiro episódio do podcast da LT, onde a gente vai conversar a respeito de construção civil, de qualidade e de outros assuntos técnicos voltados aí para a área de construção. E hoje eu tenho o prazer de estar com 3 pessoas muito especiais aqui comigo. Mas antes, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Gisele Pires, eu sou engenheira civil, consultora e auditora na área de gestão da qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e também é especialista na norma de desempenho. E a gente vai trazer aqui esses diversos assuntos que acabam muitas vezes sendo uma curiosidade das empresas, e das pessoas para saber como isso funciona no dia a dia. E hoje eu estou com 3 pessoas especiais que eu já conheço há algum tempo e eu quero apresentar para vocês. Então, primeiro eu quero apresentar para vocês a Bruna. A Bruna aqui, ela é graduada em controle de obras e segurança do trabalho, com experiência de mais de 13 anos em obras habitacionais, industriais e comerciais. Atuou também 4 anos como coordenadora de operações e qualidade aí numa construtora. É mãe da Maitê e atleta. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Gisele, pelo convite. Vai ser muito bom ter você aqui. Obrigada. Temos também aqui o Matheus. O Matheus, é engenheiro civil, Matheus Iago, engenheiro civil, formado pela UFPR, pós-graduado em gestão e execução de obras pelo IDD, com quase uma década de atuação em empreendimentos como hotéis, residenciais e condomínios. Seu foco sempre esteve na gestão da execução de obras, com forte atuação em planejamento, liderança de equipes e qualidade. Participou ativamente da implantação do sistema de gestão da qualidade de uma das construtoras em que trabalhou, contribuindo para elevar os padrões de execução e organização. Fora do ambiente profissional, Matheus é pai da Maitê e da Isabel. Olha que coincidência! Gosta de estar com a família e amigos, praticar esportes, estudar investimentos como hobby e vive em constante busca por crescimento pessoal, profissional e espiritual. Matheus, é um prazer ter você aqui. Oi, Gisele, fiquei muito feliz aí pelo convite. E também sou pai da Maitê. Viu as coincidências? Não, é a mesma Maitê, só coincidência. Legal, muito bom ter você aqui, Matheus. E temos aqui também o Eric, O Eric Grilo Schroeder é engenheiro civil pela UFPR também, pós-graduado em tecnologia e gestão de construções pela PUC Minas. Sua formação inclui experiência internacional em Portland State University e na Universidade do Tennessee, com destaque para o programa Lean Enterprise Systems. Com mais de uma década de atuação na construção civil, participou ativamente da execução e manutenção de mais de 35 mil metros quadrados de edifícios de alto padrão em Curitiba. Em 2024, liderou a implementação das certificações ISO 9001 e PBQPH na construtora Hugo Peretti. Atualmente gerencia os projetos e orçamento do próximo lançamento da construtora, além de conduzir o departamento de manutenção. Paralelamente, atua na administração de obras e reformas residenciais e comerciais através de sua própria empresa. Eric, muito bom ter você aqui, hein? Muito bom estar aqui com você, Gisele. Muito feliz de estar aqui nesse podcast. Ah, legal, gente. Para mim está sendo assim um prazer ter vocês aqui. É o primeiro episódio, mas com pessoas escolhidas a dedo, a gente se conheceu em fases diferentes aí, mas coincidentemente todos de alguma forma são meus clientes, E aí eu acho que é bem legal a ideia desse podcast é a gente compartilhar experiências, do que vocês passam aí no dia a dia de vocês, das dificuldades e das facilidades. E na verdade a gente tem mais dificuldade do que facilidade, Muito mais. Mas isso gera os desafios e também as melhorias, Então, eu queria ver com... A primeira pergunta, queria saber de vocês, Acho que vamos seguir pela ordem aqui, vamos começar pelo Matheus. Matheus, como foi o teu primeiro contato aí com a qualidade? Você falou que aqui na tua biografia aqui, você falou que implantou numa construtora, participou desse processo de implantação. Como é que foi isso? Exato. No meu primeiro trabalho, eu entrei como estagiário e depois como engenheiro efetivado, fiquei 4 anos nessa construtora. E essa consultora é familiar, mas tinha obras de hotéis, residenciais, enfim, vários tipos de obra. Em determinado momento, decidiu-se lá internamente implantar o sistema de gestão da qualidade dentro da consultora, tirar as certificações e tudo mais. E aí, na época, o sócio-diretor veio conversar e falou, olha, a gente está pensando Pensando não, estamos a tirar a certificação e queria que você nos ajudasse a tocar esse projeto, que nada mais nada menos eu trabalhei junto com um consultor externo para, enfim, desde o começo
implantar os processos, fazer os documentos que precisavam na época e depois implantar isso até tirar as certificações e aí ficar perene, né, todos os sistemas de gestão da qualidade. E para mim foi muito bom, porque eu tinha acabado de me formar, já tive esse contato direto logo que saí da faculdade. Então, como profissional, isso agregou muito, né? Porque desde o começo eu já tive esse contato e já direto na implantação, que facilitou ter uma visão mais ampla, né? E foi dos processos. você teve contato só com as questões de obra ou de escritório também, com a parte de gestão? De escritório também, mais forte na obra, mas de escritório ajudava, porque no escritório tinha só a compradora e a secretária, né? Legal. Então, todos os processos ajudava elas a fazer os documentos, também a preencher e tudo mais. E depois também a se manter isso, né? Então foi algo bem amplo, assim. Bacana, eu não sabia dessa parte. Eu sabia da parte de obra, mas não da parte do escritório, assim, da gestão em si. Isso, até porque a parte de projetos é todos externos, né? Não tinha projetista interno. Então já era mais os processos de compras, né? De homologação de fornecedor, enfim, do RH também, os funcionários também englobou isso daí. Né? Legal. E você, Bruna, como foi o seu primeiro contato com a qualidade? Na verdade, desde 2011, quando eu entrei, né, na empresa, já tinha um contato, mas era faseado, né? Então, era mais um controle pela obra, verificar documento, mais diário de obra, ver se está tudo certinho, porque já tinha uma certificação, né? Então, era manter mesmo a certificação. Em 2018, daí eu fui convidada para ser analista da qualidade, né, onde a gente se conheceu e começou a implantar sistemas. Então, aí que foi englobando tanto o escritório como obra. Então, foi já nessa parte. Então, eu trabalhava sozinha nesse período e fazia toda a parte de gestão. Então, a maioria dos projetos também eram externos, mas todos os outros processos eram internos. Então, abranger, assim, de conhecer mesmo a qualidade foi a partir de 2018, que foi onde eu assumi mesmo o setor da qualidade, né? Então, daí você vê como o mundo é grande sobre a qualidade, né? Sim. E você, Eric? Para mim, a qualidade foi mais quando eu era estagiário, assim, finalizando o curso, e o engenheiro, que era o engenheiro residente, resolveu sair da construtora. Nesse período, eu tive que assumir bastante coisa, e uma das principais foi a entrega das unidades. Então, eu precisava fazer a entrega das unidades, fui conversar com ele, e conversando com ele, eu perguntei, tá, e como que é feita essa entrega? Você pode me explicar um pouquinho? E daí ele falou assim, meio genérico, falou, não, você chega, faz, mostra aqui, se ficar alguma pendência, anota. Daí, eu já não gostei muito disso, que eu sou meio pragmático, assim, falei, não, eu preciso padronizar isso aqui, né? Como que eu posso fazer um padrão de qualidade para que eu faça a mesma entrega sempre? E não foi nem por eu querer isso, é porque eu estava com medo de esquecer alguma coisa. Putz, eu tenho tanta informação para passar para o cliente, eu tenho tanta coisa para verificar, e se eu esquecer? Eu não era nem formado ainda, estava naquele virando engenheiro, então eu resolvi justamente fazer já um protocolo, que na época não chamava de PO e de procedimento operacional, para fazer essa entrega. E eu fiz para mim mesmo, não tinha divulgado com ninguém da construtora, nem nada. Foi uma coisa mais para eu ter o conforto de ter um procedimento para ser seguido. E nisso eu comecei a ficar meio que viciado em fazer esses procedimentos, já muito antes de escutar sobre a qualidade e ter pesquisado mais a fundo. Eu comecei a criar procedimentos para mim, para eu conseguir fazer tudo sempre no mesmo padrão, para eu não esquecer de nenhuma informação, justamente porque eu era mais novo e mais inseguro. Então, com isso, eu acabei criando uma série de procedimentos que depois até a Gisele pode falar, acabou sendo muito útil para a implementação da qualidade ali dos selos PBPQH e da ISO 9001 na construtora. É bem interessante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer vocês em períodos bem diferentes, em situações bem diferentes. O Matheus, confesso que no primeiro momento eu pensei, ai meu Deus, porque ele tinha uma grande missão que era, entre aspas, substituir, né? Alguém que era meu xodó na construtora, né? Eu falei assim, não tem igual, não vai ter igual. E aí eu dizia, não vai dar boa. Foi uma fase que entrou várias pessoas novas, né? Eu falei, não vai dar boa. Mas não é que deu? Deu ótima! Que bom, né? Então, foi super bacana isso, né? Eu acho que é bem legal, mas foi numa expectativa de que
será que agora desanda a coisa, né? A Bruna, meio que é aquela história, qualidade, às vezes a gente cai de paraquedas, né? Então, assumindo ainda com questões, né? Pegando heranças, né? Que existiam ali, e às vezes herdar é complicado, né? Então, e a gente foi construindo aí uma relação bacana aí voltada para a qualidade. E o Eric foi uma grata surpresa, porque a gente começa normalmente a implantar o sistema de gestão numa construtora e muitos desafios acontecem. E o primeiro deles é que normalmente as pessoas têm zero perfil para qualidade, né? As pessoas não gostam de padronização, não gostam de burocracia, não gostam de organização, né? Acham que organização é burocracia, né? E quando a gente viu o Eric, estava eu e a Simone, e a gente teve os primeiros contatos, eu falei, nossa, tipo, sabe aquilo que eu sempre falo? Podia ter uns 50 igual? Então, acho que podia ter uns 50 igual, assim. Porque realmente é uma coisa de perfil, e eu acho que é isso que é o legal. Então, a gente falar um pouquinho sobre isso. Bem bacana, e então, realmente estou bem feliz de ter vocês aqui. Complementando, inclusive, eu acho que ninguém que eu conheço tem uma melhor visão sistêmica do que a Bruna. Então, eu sempre elogio ela, porque isso é real, assim, porque as pessoas têm uma dificuldade grande de enxergar o todo. E qualidade é isso, né? É a gente enxergar o todo. Legal. Então, agora me fale um pouquinho, né? O que vocês entendem, assim, que é o principal benefício? O Eric até já falou um pouquinho sobre isso, né? Da questão da importância da gestão da qualidade, de organizar. Você trouxe essa questão das pessoas se sentirem mais seguras no desenvolvimento das suas atividades, de você poder repetir o mesmo padrão sempre, né? Não ter incerteza. Então, o Eric até trouxe um pouco sobre isso. Mas o que você, por exemplo, Matheus, considera de importante aí do sistema de gestão da qualidade? Eu acredito que a previsibilidade seria a palavra resumo, assim, que você como sócio, como colaborador, como gestor de equipe, como, enfim, todos os cargos, você consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer. E previsibilidade do que você tem que, de ações que você tem que tomar para resolver os problemas da empresa, né? Agora, fugindo um pouco dessa questão de previsibilidade, eu acredito que um ponto crucial da gestão da qualidade, tirando as coisas que a gente já sabe, que é aumento de produtividade, retrabalho, etc., é a mudança da cultura na empresa, né? Porque isso faz com que as pessoas sejam melhores, mais organizadas. O sistema de gestão da qualidade propicia uma melhoria até pessoal, porque você se organiza melhor, você faz o seu trabalho melhor, você, enfim, responde melhor as coisas, você tem as coisas mais organizadas, tipo, propicia uma melhor gestão de tudo, né? E melhorando como pessoa, você melhora o teu trabalho por consequência e melhora e identifica essa cultura da empresa, né? Então, eu acredito que a gestão da qualidade se aplica muito nesse quesito cultural, assim. Eu acho que, Legal. Em resumo, é isso. Assim. E você acha que realmente essas questões dá para levar para a vida? Com certeza. E da vida para a qualidade também, muitas vezes, né? Porque as suas experiências passadas você pode, de fato, aplicar dentro dos processos, dentro do... que a norma ela te diz que tem que fazer, mas não te diz como fazer exatamente, né? Perfeito. Então você pode juntar todas as tuas experiências e aplicar, né, nos sistemas aí de gestão. Legal. E você, Bruna? A questão da cultura, acho que é um grande ponto ali, né? Que a gente, na verdade, se não mudar a cultura, não mudar o pensamento, você não consegue fazer com que ande. Então, em questão de qualquer coisa, o que você já faz no dia a dia não é só a qualidade em si, né? Você já faz a qualidade natural, mas o pessoal, quando você fala muito da palavra qualidade, parece que se assusta. Parece que dá um medo de tem que fazer por causa da qualidade. Então, essa cultura de que fazer por causa da qualidade que fica meio uma briga meio que interna tanto das pessoas com quem trabalha na gestão, então porque não entende que isso faz o funcionamento melhor da empresa, né? Então a questão da qualidade em si é o que a gente coloca, o que a gente faz, né? A gente mesmo determina o que a gente faz, o que a gente vai fazer de melhor. Acho que dependendo também na construção civil, eu acho que ela é um pouco mais delicada, porque você não mexe, às vezes, só com obra residencial, de você levantar o prédio ali, todos iguais, no mesmo parâmetro. Quando você trabalha numa obra que é comercial, hospitalar, laboratorial,
industrial de grande porte, que você pega empresas que já têm um sistema de qualidade, que eles querem que siga aquele sistema deles, mas que não bate com o que segue da qualidade. Então, eu acho que esse é um ponto que, às vezes, gera um pouquinho do desconforto, só que a gente, ao invés de a gente tentar se adaptar àquilo, às vezes a gente quebra um pouco e, não, então vamos largar o nosso e vamos fazer o deles. Porque daí gera aquele desconforto, na verdade, né? É um ponto interessante isso, né? Eu já passei por essa experiência também quando eu trabalhei em construtora, que tem a ver com isso. Você tem um sistema de gestão de qualidade. O que é o sistema de gestão da qualidade da empresa? É você ter os padrões internos daquela empresa. Só que quando se presta serviço para outras empresas, então no caso de obra industrial, comercial, eles têm o sistema de gestão deles. E aí vem uma coisa que a gente estava conversando com o Eric aqui, com os meninos, antes de começar o podcast, que é, tá, mas e na hora de assinar o contrato, qual que é o combinado, né? Sim. Então, as pessoas não combinam. Então, vale o teu sistema de gestão ou o meu sistema de gestão? E aí, depois que começa, fica aquela briga, né? Não, isso é meu. Não, eu quero que faça assim. Né? E aí, ou você tem que fazer 2 vezes, mas é inteligente fazer 2 vezes? Então, é um ponto bem importante para as empresas certificadas, quando vão prestar serviço para alguém, já na fase de contrato, definir qual é o sistema de gestão da qualidade que oficialmente vale, né? Porque muitas vezes você quer seguir o teu e daí o cliente não aceita, e aí você tem que ficar fazendo retrabalho. E aí vocês podem chegar num acordo e a construtora pode definir também o que realmente é importante para ela, porque a ideia da gestão da qualidade é você ter os controles. Então, sim, quais são os controles que eu não posso abrir mão no meu negócio, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. E é isso, não dá para simplesmente dizer, então tá bom, vale do cliente, eu não faço mais nada. Mas daí, cadê o padrão da empresa, né? Cadê o padrão da construtora? E aí, muitas vezes, você perde. Eu, quando trabalhava em construtora, que nós tínhamos essa situação, eu sempre falava assim, se o do cliente for melhor, a gente segue o dele. Se o melhor for o nosso, a gente faz o nosso. Se o dele não for melhor, mas ele exigir, a gente faz os dois. Né? Porque você não pode abrir mão do teu controle, porque o cliente está exigindo o dele, né? Sim. Eu acho que a padronização, que foi o que eu comentei anteriormente, ela é super importante. Porque pense numa construtora muito grande, que tem diversas obras, você tem que entender que você não pode deixar a responsabilidade da gestão na mão de cada engenheiro, até porque você não sabe a qualidade de todos eles. Então, quando você cria um sistema que padroniza a execução, você facilita para você, inclusive, caso você tenha algum problema posteriormente, saber como foi feito. Porque você sabe, olha, ele tem que ter seguido o padrão de construção, tendo sido seguido, foi feito dessa e dessa forma. Eu trabalho numa construtora que tem 80 anos de mercado, então a gente tem muito projeto antigo. E uma das dificuldades é justamente isso. Chega a solicitação de edifício antigo, a gente não tinha essa questão da gestão de qualidade, já teve perto de 1990, bem no início, e parou de ter. Então tem um período ali que você não tem certeza absoluta como foram executadas as coisas. E você não tem registro disso. E daí fica naquele campo meio... eu consigo ajudar, tenho os projetos, mas eu não tenho certeza absoluta como foi feita a execução. Quando você tem já um sistema de qualidade funcionando, redondinho, que a gente sabe que é difícil, você já sabe como foi feito, independente se a obra foi em Curitiba, se foi em São Paulo, no Rio de Janeiro. E isso a gente pensando em construção civil, mas se a gente pensar em empresas, pense que o McDonald's tem que produzir o mesmo hambúrguer aqui e nos Estados Unidos, e ele vai ter um protocolo para ser seguido, que se não for seguido, ele elimina do processo justamente por causa disso. Então, acho que a gente tem que trazer cada vez mais para a construção civil isso, para transformar numa indústria, que já é uma indústria, acho que é a maior do mundo, se não me engano, mas para mostrar a importância que a gente tem que ter padrões a ser seguido para justamente conseguir desenvolver as coisas e ter uma segurança maior, tanto na construção quanto pós-obra. Perfeito. E é isso, é importante a gente falar, né? Porque eu normalmente falo muito da qualidade na construção civil, porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas é importante que é isso, se aplica a qualquer empresa, de qualquer nicho, e ela vai ajudar a todos os nichos, não importa a empresa, né? E eu acho que pegando esse gancho, o Matheus, acho que está passando, né, por essa experiência que foi justamente de você estar com uma empresa de um porte menor, onde você... Eu falo por mim, né? Eu conversava com 2 engenheiros, então era fácil, né? Vamos acertar, manda um WhatsApp para esse, um WhatsApp para esse, a gente conversa ali e assunto resolvido. Só que agora são várias pessoas, são vários engenheiros, são vários técnicos. E aí, se você não tiver um padrão, acaba ficando muito mais difícil, inclusive para treinar, né? Mais difícil para treinar,
Mas um ponto que a gente tem que estar sempre atento é essa comunicação entre as pessoas de cada obra, né? Tá, tudo bem, a gente tem lá 6, 7 obras ao mesmo tempo, mas os engenheiros dessas obras precisam ter uma comunicação mais eficaz no sentido de, puxa, aqui está acontecendo esse problema e tal, né? Que nada mais, nada menos que o sistema de gestão da qualidade ajuda também a registrar essas informações entre obras, para você, lições aprendidas, aquelas coisas que a gente sempre bate na tecla, né? E só o gancho que o Eric comentou, ainda mais que o nosso mercado tem esse perfil de alta rotatividade de mão de obra, né? E isso é um desafio grande para o sistema de gestão da qualidade, para você treinar as pessoas que estão entrando. E dentro da obra mais ainda, né? Treinar os empreiteiros que estão vindo, as pessoas contratadas novas. Isso a gente tem que ter esse posicionamento para justamente fazer rodar o negócio. Mas sabe, isso é uma coisa que eu posso contribuir, porque assim, eu trabalho com isso há 25 anos, né? Pula essa parte, corta, esqueci. Mas quando eu comecei era muito diferente, porque na época, não que hoje não tenha obra assim ainda, mas quando você ia entrar na obra, você tinha que ir pulando em cima das coisas para tentar achar um espacinho para pôr o pé, né? Porque era uma bagunça, era complicado, não tinha padrão para você treinar ninguém, né? Então era sempre complicado isso. Mas eu acho que essa questão de treinar as pessoas faz muita diferença, porque na época ninguém sabia da qualidade e ninguém conhecia. Então, quando a gente começou a treinar pedreiro, carpinteiro, armador, todo mundo na construtora, você falava, eles não sabiam o que você estava falando. Hoje, por mais que a gente brinca, né, que a política é sempre um drama, né, porque você fala todo dia e eles teve treinamento? Não, né? Mas não é isso. Eles sabem. Eu sempre conto uma história que é o seguinte: há 25 anos atrás, quando eu chegava na obra, eu ia falar com um servente. E eu falava assim, olha, você está trabalhando aqui, o que você está fazendo? Estou fazendo um concreto, né? Ou uma argamassa. Mas o teu trabalho não é importante, né? Ele me olhava assim, porque importante é o pintor, porque o pintor deixa bonito, né? O do gesso deixa bonito. Ninguém nem vai saber o que você está fazendo. E naquela época ele olhava e pensava, acho que é mesmo, né? Porque ninguém vai saber. Hoje, eu continuo falando a mesma coisa, fazendo a mesma historinha, para entender justamente essa questão da mentalidade. Então, ao longo do tempo, ele trabalhou numa construtora, em 2, 3, ele foi treinado em 1, 2, 3, e aí hoje ele diz, não, no jeitinho deles, né? Adianta tá bonito por cima e podre por dentro? Então, vai cair, né? Então, ele entende que apesar do trabalho dele não ser um trabalho visual, mas é importante para a segurança daquela obra. Então, é uma mudança de mentalidade, isso tem a ver com treinamento, né? E tem a ver com cultura. Então, eu acho que isso é bem legal. E às vezes é isso, ele já trabalhou em outras empresas e ele traz isso de lá. O que a gente sempre tem que bater na tecla é que cada empresa tem o seu sistema de gestão da qualidade. E não é porque ele fazia de uma determinada forma lá que vai ser a mesma forma na outra empresa, né? Sim. Então, muito bacana. Legal. Mas assim, vocês trabalham em empresas diferenciadas, né? Não realmente, eu acho que hoje a gente está assim, com uma grande concentração de qualidade por metro quadrado aqui. Mas, se é obra, tem que ter problema, porque senão tem alguma coisa errada. Inclusive, se tiver alguma que não tem, vocês me avisem que eu vou levar a carteira para fichar, né? Porque esse é o lugar dos sonhos pra gente trabalhar. Então, é impossível que vocês não tenham alguma história triste para contar, né? De alguma coisa aí. Então, eu queria que vocês me contassem alguma coisa, né? Que tenha acontecido por falta de controle de qualidade, talvez às vezes nem na obra de vocês, mas de algum, às vezes amigo, porque a gente conversa e sabe, e que fica nítido que é por falta de controle de qualidade, ou alguma coisa que vocês evitaram devido a isso, né? Tem alguma história para contar pra gente, Matheus? Olha, impactante assim, eu acredito que eu não tenha, assim, mas diversas situações pontuais sempre tem. Então, a gente já pegou falha de impermeabilização em ralos, em microfissuras que teriam passado, né, despercebido, e por ter o registro, você tem que ir lá conferir, fazer o teste de taqueidade, deixar lá, registrar, assinar. Então, isso diversas vezes seria um problema muito maior depois. Armadura de proteção já na conferência, projeto desatualizado no canteiro com diferenças gritantes, né? Não assim, mudou a legenda. Não, mudou a posição do negócio, né? Então, isso também já passou por essas situações. E na maioria das vezes a gente consegue se antecipar, né? Para que pega lá, tenha a conformidade, tudo mais, trata ela, mas não chega a ter o problema futuro, né?
E se quiserem contribuir também com com as Eu situações. acredito assim que uma das questões, vou falar mais da parte de manutenção que eu trabalhava também, é de evitar algumas questões com o cliente, né? Então, uma ficha de verificação bem feita, junto com uma de material, do recebimento do material que você teve. A gente já teve questões do cliente reclamar que não foi feita impermeabilização numa laje aberta e que a gente tinha que voltar lá, refazer tudo, e aí uma ficha de verificação que salvou de não precisar fazer o retrabalho, de mostrar aonde que era a altura, que estava junto igual ao do projeto, então não teve mais nenhum questionamento. Mas é aquela questão, como a gente já falou ali, de cultural, né? Então, às vezes, entra alguma pessoa nova no correr da obra, não consegue fazer o treinamento e acaba não tendo uma ficha ali para... Eu acho que hoje, com a implementação de ficha de verificação de serviços, que antigamente se fazia só no diário por fazer, porque está aprovado ou não, mas hoje a importância de ter um serviço controlado ou não controlado, mas sim vistoriado e visto, que as pessoas hoje não entendem que a não conformidade dentro disso, ela te ajuda e não te atrapalha, né? Então, eu acredito que nessa questão mais dos serviços pormenores, então, de fazer uma ficha, de fazer algum documento que aquilo futuramente, né, numa manutenção de residencial, aquilo ali pode te ajudar, mas numa industrial, numa laboratorial, aquilo ali é um peso grande, assim, então, tipo, é uma responsabilidade. E como a gente trabalha com várias obras diferentes, então isso também é um pouquinho que determina. Então, a gente não tem um padrão construtivo, a gente tem um padrão de documento. Então, o que tem que acontecer, que tem que vir. Então, por isso, às vezes, essas falhas de não ter feito, que justamente lá na frente vai ter um problema. Eu acho legal pegar esse gancho até antes do Eric falar, mas hoje eu acho que uma coisa que ajuda muito são os sistemas informatizados, né? Eu sempre brinco que sistema a gente ama e odeia, né? Xinga todo dia, mas hoje é difícil pensar em viver sem eles, né? Porque é isso, quando você faz uma ficha de verificação desse serviço, tá lá a data, o horário, a foto. Então, ou você faz certo ou você faz certo. Não tem aquele negócio que faz fake na véspera da auditoria, vai lá e fica fazendo ficha, né? Então, eu acho que judicialmente, né, num caso de uma demanda judicial, traz uma credibilidade muito maior. E ali você realmente tem o que realmente está acontecendo, né? Então, eu não sei qual que é a visão de vocês que trabalham com o mesmo sistema, né? Se realmente gostam ou não, né? Lá, vocês hoje ainda estão sem sistema, tá no manual ainda, né, Eric? Estamos no manual e é uma tristeza. A questão da implementação do manual foi uma escolha da construtora justamente para dar esse start, para a gente entender bem a raiz, para depois evoluir para um sistema. Mas eu confesso que é sofrido. A gente, às vezes, que nem falou, tem uma alta rotatividade, muda o funcionário, daqui a pouco tá o pessoal preenchendo FVS a lápis, e daí um pouquinho antes da auditoria, a Gisele me manda passar tudo a caneta. Não tem registro documento, lápis, né? Documento, tem que estar a caneta, e quando eu vi, na hora que eu olhei que tava lápis, eu não acredito, então... Isso faz parte, né? Então, o sistema manual ali é muito papel, muita impressão, muito custo também, que às vezes a pessoa compara a questão de um sistema de gestão, ele acaba saindo mais barato que se você contar quanta folha que a gente imprime, é surreal, assim. Mas eu sou testemunha que você queria implantar o sistema. A sustentabilidade ali não tá muito não boa. Tá boa, né? Mas, Matheus, você que fica na obra, efetivamente, porque a Bruna é aquela história, a Bruna é a que manda fazer, né? Já fiz muito. Mas na obra, você realmente acha que ajuda? Não, com certeza. Tem uma ajuda muito grande até para a questão de liderar, né? Porque você automatiza os processos ali, te sobra tempo maior para você lidar com questões mais estratégicas, mais importantes, né? Dentro não seja importante, mas menos operacionais, né? E tendo uma equipe que corresponde, que tem esses registros, que façam os registros corretamente, isso te poupa tempo, te poupa esforço, te poupa em pensar em coisas que vão dar um retorno maior, e fora que te ajuda a resolver todos os problemas, né? Então, óbvio que muita gente, um dos maiores desafios é justamente essa parte essa cultura do hábito, né? Tem até um estudo que um dos maiores desafios é justamente isso. Porém, em contrapartida, isso é que
né, propicia ter um conforto depois, né? De você ter dados para resolver o problema, ficar um pouco mais tranquilo na resolução, né? E igual foi comentado, problemas futuros com judicialização, você tem uma prova, né, cabal de que aquilo foi feito, que aquilo foi registrado, e mostra que a empresa é organizada, né? Tem organização. Eu acho que uma grande vantagem do sistema informatizado é que você realmente, não importa em que lugar você esteja, você pode estar de férias ou você pode estar em outra obra e você consegue gerenciar como que as coisas estão. O Eric, por exemplo, ele tem que confiar que o estagiário dele está fazendo. Aí no belo dia, na véspera, ele vai ver, não fez a lápis. E quando a gente tem o sistema, eu mesmo, às vezes eu fico um tempão assim na obra, né? Eles acham, nossa, Gisele, ele nem tá vendo o que a gente tá fazendo, né? Daí daqui a pouco eu ligo. Não tem um fulaninho lá que tá fazendo impermeabilização hoje? Tem. E por que ele não tem treinamento? Ou por que a ficha não tá aberta, né? Então, o sistema, ele te permite gerenciar. E isso pro dono da empresa é uma tranquilidade. Porque aqueles que são mais participativos e mais atuantes, eles conseguem efetivamente saber o que tá acontecendo na empresa. E quando é no papel, você tem que acreditar. A gente mesmo, como consultora, tem essa dificuldade. Porque quando é no sistema, a gente vai lá e a gente diz, você não está fazendo, ou você está fazendo errado, ou tem que corrigir isso. Quando é no papel, a gente fala, escaneia e põe lá, porque senão a gente não pode ajudar, a gente não consegue saber, né? E toma cada susto na hora da pré-auditoria, que você está coordenando uma obra e daí tem outros engenheiros coordenando outras e você acredita que está todo mundo conversando a mesma língua. E daí quando você vai acompanhar a pré-vistoria, ali, a vistoria interna, você toma cada susto, você fala, a gente tinha conversado para fazer assim, chega lá, tá diferente. Fala, opa, em algum lugar a informação foi perdida, vamos voltar e refazer. Isso gera retrabalho, né? Porque às vezes com o sistema você poderia estar acompanhando ali direto e já ver no início que foi feito errado. E que nem a gente falou, estagiário, até engenheiro troca de forma recorrente. Então, entrou um novo, você tem que explicar tudo de novo. E quando você tem muitas pessoas já trabalhando tudo da mesma forma, fica mais fácil do que se cada um estiver falando uma língua, daí a pessoa que entra nova se perde mais ainda, né? A automatização ajuda muito nisso, porque você pode conferir ali já no início e até contando um caso, né, da obra. Vamos dizer, surgiu uma dúvida, a gente está fazendo a fundação... mas e aí, eu abro ficha de compactação aqui nesse caso ou não? Eu abro a ficha tal, né? Se for no papel, acho que fica muito mais difícil, né? De você conseguir gerenciar todo mundo e estar alinhado de como é para fazer, né? Isso, às vezes não é nem por má vontade das pessoas. Às vezes a pessoa tá querendo fazer, mas tem dúvida de quando abrir as FVS. São muitos procedimentos para uma pessoa que está entrando. Todo mundo aqui começou uma hora. Quando começam a passar aquela quantidade de planilha, você começa a ficar perdido. Você fala, meu Deus do céu, acho que isso não é para mim. Eu acho que eu me precipitei. Mas com o tempo, quando começa a virar aquela questão da rotina, de você já saber o que fazer, você já sabe o resultado esperado, você começa a entrar nas tarefas do dia a dia e começa a funcionar muito bem. E aí que você vê que realmente um sistema de gestão de qualidade é muito importante para a empresa, justamente por isso. Você, depois que tem muitas pessoas trabalhando, funcionando no sistema de gestão de qualidade, ele se torna cada vez mais fácil e vai tranquilizando, né? Quero eu acreditar nisso. Referente até a própria do sistema, de estar ali executando o serviço e poder procurar, né, qual é a instrução de trabalho. Você não precisa ir lá no escritório e ficar procurando como que faz, como que não faz, até às vezes deixar já o projeto no próprio tablet, na palma da mão, no celular. Ou Então, acho que é essa facilidade referente ao sistema. Só que é aquela questão também que a gente volta lá no começo, né? Cultural. Então, assim, se as pessoas que estão lá não aderirem àquilo, não acreditarem naquilo do sistema também que está ali para ajudar, não roda também igual. E daí querem o papel para poder fazer... Na hora que sentar no escritório, vamos fazer o papel agora, né? Que aí entra a questão da qualidade que funciona de verdade ou da qualidade fake feito para mostrar para o auditor, né? Eu, quando vou fazer uma proposta para um cliente, eu sempre falo assim, você tem duas opções. Você pode escolher implantar um sistema de gestão da qualidade que realmente funcione de verdade para você ter o custo e os benefícios, ou você pode implantar um sistema de gestão da qualidade fake, onde você vai ter só custo.
benefício nenhum, né? E é isso. Então, tem que ter essa questão da cultura, né? Mas aproveitando que a gente está falando disso, você, Matheus, tem uma rotina da qualidade na tua, assim, de verificação, de conversa com a equipe, de olhar no sistema, de acompanhar indicador? Como é que funciona? Semanalmente nas nossas reuniões de obra, a gente aborda os temas de não conformidade. A gente abre as não conformidades, é uma prática que a gente teve há algum tempo atrás e que funcionou, né? Porque muitas vezes elas ficam lá esquecidas, enfim. É um momento que a gente pode relembrar e falar, nem que seja para dizer, não, está no mesmo patamar, né? A gente, obviamente, às vezes falha em registrar essas tratativas de que, olha, olhamos, mas ainda está da mesma forma, né? Mas essa é uma dos pontos. Semanalmente ou quinzenalmente a gente tenta olhar como que estão as fichas, se estão, né, estão abertas da forma correta, se está sendo feito. A gente faz mini auditorias na obra, assim, às vezes pega o técnico de segurança em aspectos de segurança e fala, olha, acho que isso daqui tem que melhorar, né? Com base, tentando explicar sempre o porquê, né, das coisas, para tentar interiorizar essa cultura, esse propósito. Sei lá, identificação das caçambas, que é sempre um negócio que é difícil de controlar, por exemplo. Então, enfim. E estimular isso nas reuniões de segurança semanais, né? Estimular que as pessoas da obra também tenham ideias para melhor controlar essas coisas, né? Porque o sistema de gestão de qualidade não é para ser engessado, muitas vezes é caracterizado como, né? Mas que pessoas podem dar ideias, né? Existem ideias boas que podem surgir, assim, que vão ajudar a obra, né? E rotinas de qualidade também. A atualização do PCT, a gente montou um Teams ali, que a cada 15 dias também a Andrea entra lá, né? Coordenadora de projetos, a gerente de projetos. E auxilia também nas dúvidas que forem pertinentes, né? E eu acho que vocês são meu orgulho. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer. Mas é isso, né? Ter uma rotina. Eu falo assim, olha, não dá até um quentinho no coração quando o engenheiro da obra fala que o sistema da qualidade não engessa, né? Tipo, tem rotina, tem padrão, tem coisas que, obviamente, que se não tivesse um sistema de gestão, não precisava fazer. Então, era uma coisa a menos. Se a gente olhar por esse aspecto, sim, tem algumas coisas que amarram e engessam. Eu digo que a gente engessa algumas coisas. Isso. Mas não deveria. Sim, né? mas é que muitas vezes é um critério interno, inclusive, de fazer isso, né? Exato. Esse padrão. Agora, isso de mostrar que o sistema é aberto, eu acho que a gente tem uma história boa, né? Já tinha com o engenheiro, né? Que estava antes, né? Com o Felipe. Temos com o Matheus e temos com os estagiários e com os auxiliares. Porque eles mandam WhatsApp para mim e dizem, eu queria mudar tal ficha, será que dá para fazer assim, né? Nós só querendo mudar a instrução. Então, não está escrito na pedra um negócio que você não pode nunca mais alterar. As coisas mudam, né? Tem que ser atualizada constantemente, né? Toda hora vai surgir um método de execução novo, uma ficha de verificação nova e vai ter a obra orgânica. Ela nunca está parada no mesma coisa, que nem ela, no caso da Bruna ali, ela tem obras diferentes. No nosso caso, acho que o teu também, é só residencial, comercial, que são muito parecidos. Mas quando você entra para mais industrial, você tem cada cliente com uma necessidade e você daí vai ter que ficar mudando para encaixar no que esse cliente precisa, né? Eu acho que o segredo é essa abertura entre a equipe, então, quem faz a gestão da qualidade, quem está lá na obra com o engenheiro, quem está no escritório, porque assim, eu já trabalhei numa construtora que a qualidade, as pessoas morriam de medo de falar com a pessoa da qualidade, porque eles sabiam que se falasse, era na época dos Nextel, assim, dos rádios, a pessoa já ia pro banheiro, assim, porque já sabia que o negócio não ia dar bom. E aí, quando eu entrei lá, levou um tempo até o pessoal se aproximar, né? E entender que é isso, você tem que ter um olhar para facilitar a vida da obra, mas que se a obra não der feedback, a gente não tem bola de cristal também, né? Então, não tem como fazer isso. E uma coisa que eu sempre falo para os meninos lá, né? Eu falei assim, a gente sempre vai ouvir a sugestão. Às vezes, não dá para implantar naquele momento, porque às vezes é bom para a obra do Matheus, mas não é bom para a obra do Eric. E aí, se o padrão é da empresa, não dá para a gente fazer conforme cada obra, né? A gente tem que analisar como que se aplica, em que momento a gente faz isso. Mas eu acho que isso é uma coisa bacana, né? Sim, com certeza. Acho que... Então, tá bom. Alguma coisa a mais, Bruna, para acrescentar? Não, tá Tranquilo? Então, tá bom.
E, Eric, qual foi o principal desafio que se enfrentou no processo ali de implantação para certificação, do sistema de gestão para implantação? Eu acho que a gente vai continuar batendo na mesma tecla, porque o principal problema é a adesão. Adesão. A adesão das pessoas, você tem que tentar conseguir explicar de uma forma que a pessoa entenda que é importante, que é para melhorar a qualidade da construção, que vai facilitar o teu trabalho no futuro por causa de manutenção e você ter provas judiciais, caso seja necessário. Então, você tem que tentar não só entregar as fichas e falar preencha tudo isso, porque é um trabalho maçante, é muita coisa para preencher, é muita coisa para aprender. Então, se a pessoa realmente não entender a necessidade daquilo, vai ficar muito difícil para a pessoa fazer o que você está querendo. Então, ela precisa entender primeiro a importância do que vocês estão fazendo, que não é só um certificado, não é só um papel que a gente quer conseguir para usar no marketing. Não, a gente quer melhorar a nossa construção, então vamos mudar a nossa mentalidade e nesse caminho você tem pessoas que mudam, que entram pessoas novas, você tem que explicar de novo, que tem a questão da rotatividade que vai junto com a adesão, porque você mudando muito o pessoal, é difícil você continuar com todo mundo aderido, né? Então, tem essas complicações. Eu não sei, vou falar por experiência minha. Quando eu trabalho com construtoras maiores, a primeira coisa que a gente costuma fazer é um treinamento com toda a equipe, um treinamento sobre a norma. Quando a gente trabalha com empresa menor, muitas vezes é inviável. Você não tem como fazer um treinamento com uma pessoa, com duas ou com três, né? Normalmente, quando a gente está falando de empresa maior, nós estamos falando de 10 pessoas, assim. Mas, assim, a minha percepção é que, exceto quando a pessoa já tem dentro dela a essência da qualidade, é difícil a pessoa fazer porque ela não enxerga o propósito, ela não vê a luz no fim do túnel. É tipo na escola, quando você está ensinando para as crianças e eles querem entender por que eles têm que aprender estados e capitais, né? Aonde eu vou usar isso? Para que isso serve? Então, na minha opinião, se você consegue criar um treinamento com a equipe, antes de começar a implantar o sistema de gestão, a adesão é melhor. Porque eles entendem que não é o Eric, que é um chato e está pedindo, a Bruna, o Matheus, a Gisele, que são chatos e ficam pedindo para fazer aquilo. Eles sabem de onde aquilo vem, por que aquilo é importante e o que vai trazer de resultado, né? Então, eu acho que seres pensantes não gostam de fazer as coisas por fazer. Ele quer entender o porquê está fazendo, né? Então, essa é uma percepção que eu tenho ao longo do tempo, assim, quando eu trabalho, quando está começando do zero, né? Uma construtora do zero, assim. Me parece que isso faz diferença. Tem o desafio de você transmitir isso não só para a empresa, mas dentro da empresa, para as pessoas da própria empresa, e para os colaboradores que, enfim, vão participar do processo construtivo, né? Então, você, no treinamento que você faz com o pedreiro, com o servente, enfim, também ter esse ímpeto de você conseguir convencê-lo de que aquilo é importante, né? Não só de consultora para a empresa, mas de empresa para a própria empresa. É que muitas vezes o engenheiro não comprou a ideia, né? E aí, se ele não comprou, ele não consegue repassar, né? O engenheiro ainda é tranquilo de resolver. O problema é quando a gerência... Mas você chegou exatamente nesse ponto que eu ia perguntar. Vocês acham que é mais difícil fazer esse processo para cima ou para baixo? Eu, particularmente, acho para cima. Para baixo, claro, para baixo a gente conversa, vai explicando. É mais maçante, muito mais maçante, mas é muito mais difícil você mudar a questão da gestão, da diretoria, caso eles tenham ido atrás do certificado, mais pelo certificado e não pelo resultado do certificado. Porque daí é muito mais complexa essa conversa para você conseguir... Você vai primeiro ter que apresentar resultado para depois chegar neles e falar, tá funcionando, vamos investir mais nisso, vamos tentar melhorar mais o sistema de gestão. Eu acho que é um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais demorado com a... E demanda um investimento, né? Isso. Você tem que ter mais pessoas para fazer. Tudo bem que tem o retorno, né? Mas não é imediato. É mais para cima mesmo. Eu acho que a grande dificuldade é que, por exemplo, quando a gente começa a implantar um sistema de gestão da construtora, primeira coisa, ela não tem registro de nada. Então, você não sabe o índice de desperdício, você não sabe o índice de retrabalho, você não sabe quantos materiais deu problema, quantos serviços deu problema. Ela não tem histórico de assistência técnica. E aí, como é que você mostra que melhorou alguma coisa se você não tinha o ponto de partida? Então, normalmente, os donos de construtoras, os diretores, gerentes,
eles entendem que a qualidade é você colocar um dinheiro à frente, né? Sim. Porque assim, por que eu vou gastar se eu não tenho problema? Mas é que ele não enxerga o problema. Então, esse convencimento é difícil. E mesmo depois que se implanta o sistema de gestão da qualidade, como muitos têm a mentalidade do fazer por fazer, às vezes o dado não é real, né? E aí o pessoal não registra na conformidade. Então, você não sabe quanto retrabalho está tendo, né? Não anota o material que deu problema, não faz a quantificação real das coisas. Então, os indicadores de processo são muito importantes para a gente, inclusive, provar o valor da qualidade, né? Então, acho que isso realmente faz diferente. O Matheus não pode contribuir nesse ponto falando da dificuldade para cima, né, Matheus? O Matheus Sim. só pode falar da dificuldade para baixo. Bem levado a sério até o próprio Thiago, né? Nas reuniões que a gente teve até de feedback, ele deixou bem claro assim que a importância é pessoas, gestão da qualidade e cultura da empresa. São os 3 pilares que ele não abre mão e que ele espera isso que as lideranças tenham em mente, né? Isso faz muita diferença, porque quando vem de cima, o diretor diz que para ele isso é importante, que não é entregar a obra a qualquer custo. Eu quero que entregue no prazo e no custo certo. Mas não importa, desde que atenda prazo e custo, a qualidade não importa. Quando a diretoria cobra, eu quero qualidade, prazo, mas custo, mas com qualidade, é diferente, né? Sim. Eu já trabalhei em construtora que, infelizmente, era assim. Quando vinha gerente, coordenador, assim, olha, vem aqui, você vai conversar com a Gisele aqui. Eu tinha uma equipe aqui em Curitiba, vocês vão conversar, ela vai passar tudo que é importante. Ouça bem o que ela fala, porque é muito importante. Quando virava as costas, o engenheiro ficava lá, né, 2, 3 dias, e dizia assim, negócio é o seguinte, pode até deletar os e-mails, né? Então, como é que você faz para funcionar desse jeito, né? Não precisa nem olhar os e-mails que manda. Então, aí fica complicado, né? Então, isso realmente faz diferença. Agora, um ponto também interessante de gente refletir, né? Quando o prazo e o custo estão estourando, por mais que o diretor te diga que o importante é entregar com qualidade, nós, como profissionais, vamos querer entregar aquele negócio. Né? Claro, não passar por cima da qualidade, mas dificulta no gerenciamento de você, se torna mais estressante até para a equipe, né? Porque a gente tem que fazer as fichas, tem que... Enfim... A gente brinca, né, que a qualidade tem que fazer no tempo certo, mas às vezes na obra o tempo certo tem outros 10 problemas ao mesmo tempo. E isso é uma dificuldade de você conseguir organizar para não sair muito fora. Quando tem muitas frentes de trabalho, né? Às vezes uma FVS está travando o próximo serviço, fala, eu não posso começar a colocar o revestimento se não foi visto o contrapiso. Então, daí você começa a travar. E eu entendo bem, acho que todo mundo que trabalha... A Gisele até falou no início ali que obra sem problema não existe. Sim. Então, na obra, né, é aquela correria e acaba complicando, mas a gente sempre tem que estar com foco, tentar não perder esse pontinho aí da qualidade, porque é super importante e depois gera retrabalho. Sim. Mas o que vocês atribuem esse problema? Porque, veja, a gente teve uma época de pandemia que eu falo que nos meus 25 anos de trabalho eu nunca vi tanta obra atrasando e atrasando tanto. Porque a gente teve impacto da pandemia, impacto com relação a entregas de materiais, a pedidos, demoras, mão de obra, quer dizer, todos os problemas possíveis, né? Mas agora a gente já passou dessa fase. A que vocês atribuem isso? Eu tenho uma teoria, mas vamos ver o que vocês me dizem. O que vocês atribuem esse atropelo no final da obra? Eu acho que principalmente não questão de cronograma, porque a gente muitas vezes quer culpar o cronograma e acho que isso não é muito verdade, até porque a gente sabe calcular bem quanto tempo demora para construir. O problema é que são muitas variáveis e daí a gente cai muito na disponibilidade de mão de obra, que querendo ou não, você geralmente tem uma pessoa mais confiável para fazer tal serviço, daí você vai falar com ela, só tem disponibilidade lá para frente, tem que achar outra pessoa que você não conhece direito, que geralmente vai por indicação e etc. E às vezes ela não corresponde como você estava esperando. Ou ela promete e fala, não, consigo botar 20 pessoas no canteiro e tudo mais, daí vai 15. Pô, de 15 para 20, aí mudou muito, entendeu? E daí você tá atrás do ritmo, começa a perder uma coisa, daí vira aquele efeito cascata que vai levando. Eu acho que o problema da mão de obra na construção civil é um problema que ainda tende a se agravar se a gente não começar a aplicar mais tecnologias na construção e é um grande fator. Além do financeiro, claro que quando você tem qualquer problema financeiro acaba atrapalhando tudo, de questão de fluxo de caixa,
qualquer demora para comprar um insumo, alguma coisa assim, já impacta muito no cronograma das obras, que é quando atrasa muito mesmo, geralmente pode ir a fundo, que é mais problema financeiro mesmo. E os acabamentos, quanto tem a maior volume de detalhes para serem vistoriados, e geralmente a equipe se reduz no final da obra, pensando já em começando outras obras, e tendo, ainda mais quando atrasa, né? Porque aí você tem esse descompasso de equipe, também propicia, né? A mão de obra mesmo, né? O tempo, né? Hoje, trabalhando em Curitiba, é difícil você fazer um cronograma com um céu lindo, azul, e vai cumprir. Mas também essa questão de finalizar a obra sem as pessoas que têm que finalizar a obra. Então, normalmente vai ficar estagiário ou um engenheiro de planejamento que não estava tocando, não é da parte de execução, né? Mas está começando outra obra, você precisa daquela mão de obra, mas atrasou teu cronograma. Então, e ali você vai se perdendo muito a efetividade e esqueça que você não vai ter qualidade naquele momento. Realmente, aquele vai passar, não é porque quer, mas é porque é necessário. Senão, ou não entrega no prazo que tem que entregar, às vezes já teve algum aditivo ali também, e você começa num ciclo vicioso ali naquele final de obra que acaba também estressando todo mundo que tá ali, né? Então, a pessoa só quer entregar para sair e falar, já entreguei. Aquele velho ditado, obra a gente não entrega, a gente abandona, né? Que, infelizmente, é o que a gente mais ouve, né? Eu tenho uma teoria que tem tudo a ver com o que vocês falaram, né? A primeira teoria tem a ver com cronograma. Eu acho que você falou certo, né, Eric? Você sabe fazer um cronograma, você sabe quanto tempo dura. Mas sabe o que eu acho que é o problema? Que ninguém leva em consideração na hora de fazer o cronograma tudo que vocês falaram aqui. Que não vai conseguir a mão de obra, que vai chover, que o material vai atrasar. Então, a impressão que eu tenho é que cada vez mais estão colocando um cronograma mais curto, um tempo mais curto, considerando que a gente está em condições ideais de temperatura e pressão, né? Uhum. Não tem atraso, com material, não tem problema com o empreiteiro, não tem nenhum problema no meio do caminho. Então, eu acho que as pessoas sabem fazer o cronograma, elas fazem um cronograma viável em condições ideais, mas não levam em consideração os imprevistos, né? Essa é a impressão que eu tenho quando eu olho, vou nas empresas e avalio isso, né? E até porque é muito difícil quantificar o imprevisto, até porque senão ele não seria imprevisto, né? Mas vamos dar um exemplo, as condições climáticas que a gente falou. É uma coisa que cada vez mais está diverso, né? Então é óbvio que não dá para ver tudo, mas... Tem um outro lado da moeda, pensando pela ótica de viabilidade e tudo mais, que se você dá um prazo maior, geralmente esse prazo vai ser utilizado. Perfeito, também. O cronograma ele é psicológico, no final das contas, né? Se você tem um cronograma mais enxuto, você também se força a pensar alternativas de agilizar quando você não pensaria se tivesse um cronograma mais tranquilo, né? Com um cronograma tranquilo, eu vejo muitas vezes, sempre você tem que tomar decisões na obra de execução, e daí a gestão começa a ir muito para a decisão de custo e não prazo. E daí você começa a tomar essa decisão várias vezes. Tem uma forma rápida mais cara e uma lenta mais devagar. Se você tá tranquilo, vamos na mais lentinha, tá tranquilo. E daí você começa a atrasar a obra que já tem um cronograma esticado. Então, eu acho que o ideal claro que sempre é um pouco impactante você ficar com aquele nervosismo de sempre estar correndo com o cronograma, mas é isso, porque se você der um cronograma maior, acaba atrasando ainda mais e vira uma bola de neve. Tem um lado psicológico mesmo. Agora, tem uma outra questão que não é o caso de vocês, mas assim, que eu vejo acontecer bastante, é que o pessoal considera o cronograma sem considerar o período de vistoria, né? Então, quando você tem meia dúzia de unidades para entregar, tá tranquilo, né? Você vai lá e mata num dia. Mas e quando você tem muitas unidades? Então, o que eu vejo, quando eu vou auditar, que eu vejo os cronogramas de obra, o pessoal não coloca o período de vistoria interna, onde você faz o checklist antes da entrega para o cliente, verifica o que tem de desvio, corrige, alguém reinspeciona, para depois você agendar com o cliente para ele fazer o checklist dele. Aí ele faz o checklist dele, né? Aponta o que ele entende como defeito, você tem que corrigir para depois fazer a entrega oficial. Então, muitas construtoras não consideram esse tempo em cronograma, e ele é um tempo significativo, né? E muitas vezes, como experiência própria, não buscar usar esse tempo como folga de cronograma. Sim, perfeito. Sim, como
período de vistoria. Exatamente. Porque Você se fala, você... eu tenho 3 meses de folga aqui, que é, não é uma... Né? Pra E você a- fazer com qualidade. E às vezes isso aí demanda uma mão de obra que já está alocada em Sim, outra unidade. perfeito. E daí você Verdade. quer resolver o problema do cliente que está entregando, está fazendo outras unidades ao mesmo tempo, e daí começa a atrasar a outra unidade que você nem entregou ainda, né? Acaba agravando a questão. Perfeito. Eu já posso ficar fora dessa, porque o meu não é residencial, né? Então não tem É um tempo. cliente, uma briga só. É uma briga só. Não, na verdade, o cronograma já vem pré-estipulado. Então, quando você participa de licitação, até mesmo com cliente particular, né? Então, ele fala, eu quero a Disney em 5 meses, por favor. Então, você já trabalha com um cronograma muito enxuto. Então, o cronograma, ele impacta bastante. Mas essa questão maior é a mão de obra, que se você não tiver outra, agora na parte de construindo, industrializando a mão de obra, porque alguns serviços agora você acaba industrializando, porque fica muito mais viável, porque você já não tem mais profissional. E cada vez que não existe mais, você tá vendo que ou rouba daqui, pega dali, o outro empreiteiro, ele junta uma combinha que tinha lá, pegava o pessoal de outros estados, trazia para cá, o pessoal trabalhava por demanda e voltava, agora o pessoal não quer mais. Então, acho que o cronograma da onde eu trabalho, ele impacta, mas não impacta por causa dessas folgas, mas é porque não tem folga mesmo, né? Então, ele é mais enxuto. No caso desse tipo de obra, eu acho que tem um outro agravante. Normalmente, né, nas obras residenciais, você planeja o canteiro, você organiza onde que você vai armazenar o material. Claro que se você tem subsolo, a gente sabe que é sempre aquele drama, né? O começo e o fim é sempre terrível, mas você planeja. Quando você tem esse tipo de obra, a ordem de serviço saiu na sexta para começar na segunda, né? E aí não está preparado, quando a gente fala, vamos falar de sistemas informatizados. Você não tem o tablet, nem o celular, nem a licença. Nem a pessoa para fazer. Tá sorteando ainda quem vai, né? Então, assim, eu acho que ainda tem um agravante muito maior quando a gente fala em qualidade nesse tipo de obra, né? Porque Vende primeiro, depois pensa como faz. Primeiro vende. Não, é que normalmente se trabalha, como você faz uma licitação, trabalha na parte pública, é muito mais difícil, porque você... se você não receber, por mais que você está no trâmite do contrato assinado, se você não receber a ordem de serviço, não está dizendo que você vai fazer o serviço, entendeu? E aí é que começa, contrata ou não contrata, pega ou não pega. Então, a gente fica muito nessa vertente, aí começa a obra. Cadê os controles? Não, mas calma, a gente estava mandando a pessoa para fazer um canteiro, que daí vai uma pessoa primeiro para fazer a montagem do canteiro, mas nisso já está fazendo a terraplanagem, já está escavando, e aí se perde em algum momento. Então, não é devido a algumas demandas, mas daí quando você tem um tempo para você planejar, aí já começa desde o começo, né? Agora nós vamos para a hora da verdade. Vamos lá. Érica, o que você mais detesta na qualidade? No meu caso, eu acho que tá meio fácil, porque, que nem eu falei, é manual ainda, né? Então, aquela quantidade de papel e daí você tem que ser muito organizado, né? Então, e não só você, como todo mundo. E daí você, justamente, precisa ter uma organização muito grande e não são todas as pessoas que são organizadas. Então, quando começa aquela bagunça de não sei achar onde está a informação, etc., eu acho que essa parte de não ter um sistema, no meu caso, é a pior parte ali da gestão da qualidade. E é legal. E interessante, porque desde o início, né, Eric? Desde o nosso primeiro encontro a gente já falou sobre isso, né? Desde o primeiro coisa. Tem que estar bem anotadinho. Tem que estar bem anotadinho onde que estão as coisas, porque é tanto papel e tanta informação que se você não tiver anotado, depois você não encontra. Legal. E você, Bruna, o que você mais detesta? Da qualidade? A reclamação das pessoas, né? Boa! Nossa, eu não mexo mais com PBQ-PH, né? Então, eu só ISO. Então, assim, mas tem que fazer mesmo. Você já fez o treinamento, já explicou. Então, é mais a questão das pessoas em si. Não é que elas não entendem, elas não querem, que elas acham que qualidade é burocratização. E eu sempre fui muito não é qualidade, é a empresa. Então, assim, sempre fui muito. A ficha de verificação não é da qualidade, é da empresa. Então, eu acho que é mais
Ai, mas tem que fazer mesmo. Ai, mas não dá pra fazer assim. É a reclamação das pessoas. Isso é o que mais me dá vontade de... Precisa pedir para eles visitarem umas obras desorganizadas, que daí já muda. Já Porque todo muda, mundo né? gosta da obra limpinha, tudo Sim. organizada, mas esquece que tem muito trabalho atrás disso, né? Eles acham, principalmente quando eu digo eles, o pessoal mais novo que está começando no estágio e tudo mais, acha que já chega organizadinha a obra. E quem viu obras mais antigamente aí, era bem complicado o negócio. Nossa. Hoje em dia já está bem Acidente bom. de pisar né? no prego era o que mais Nossa tinha, né? Senhora. Verdade. Segurança que o diga, né? Nem fale. Não, acho que é e mais sem essa contar questão. a questão do orgulho da obra, né? Porque, cara, sério que você tem coragem de levar um cliente numa obra bagunçada? Ou você tem orgulho de dizer que a tua obra é aquela, né? Então, tem um Sim. fator ali. E você, Matheus, conta pra mim. Agora abra o seu coração pra mim. Eu acredito que assim, quando a qualidade vira um caçador de erros, né? Que as pessoas às vezes sentem isso, que elas estão sendo Julgados o tempo todo. julgadas, ou, né? Poxa, você não conferiu, ou você não fez, ou, né? Ou, se der algum problema, eu assinei a ficha. Dá um peso de responsabilidade que às vezes a pessoa encara não como melhoria, mas como uma pressão interna, Uma que, culpa, uma né? culpa, né? Ou, uma não conformidade que eu tô envolvido. Puxa, eu tô envolvido nesse negócio, né? Eu deixei de fazer alguma coisa. E não encara isso como uma forma de melhoria, uma forma de, inclusive, melhoria pessoal, né? Sim. A gente tem que estar aberto às críticas, né? Para conseguir também melhorar, né? Então, Agora, acho que- lembrei do Felipe. Então, o Felipe, ele sempre falava assim, Gisele, eu não acredito, porque daí eu faço as auditorias, né? E aí, assim, a gente faz tudo certo. Você pega uma ou duas coisas erradas e você escreve, a obra não garante... Então, essa é a segunda coisa que eu mais odeio. Né? Essa eu odeio também. Parece que não fez nada, né? Que é justamente esse sentimento, né? Mas quando você redige uma não conformidade, existe uma técnica. No curso de auditor a gente ensina. E normalmente é uma negativa do texto da norma. Então não é que a obra não está fazendo nada, mas a norma diz: a obra deve garantir. Então a obra não garante. Realmente machuca. Você Mas critica não, quando você lê você no trabalha o relatório. ano inteiro, né? Você trabalha lá e daí vem um não atende. Aí você fala, nossa, Gisele, eu te contratei e não você faz isso comigo. Então eu lembrei disso agora, porque realmente é uma coisa que as pessoas não gostam, né? Incomoda bastante. Mas acho que o que o Matheus falou ali da responsabilidade, eu acho que hoje as pessoas não querem ser responsáveis por nada. Então, assim, quando você faz assinar uma ficha, faz assinar alguma coisa, ou abre uma não conformidade e linka ali a pessoa, ela não é um peso, mas não sou responsável por isso. Por que vocês estão me colocando? Então, eu acho que essa responsabilidade que hoje em dia ela está muito mais branca, as pessoas não estão querendo assumir aquilo. Então, não vê o lado, né, bom, só vê o lado ruim de um peso nas costas, ou que vão brigar comigo, ou aonde que vai chegar. E isso que você tá num lugar que isso não acontece, né? Porque eu já auditei, principalmente quando eu fazia auditoria externa, e aí você chegava e dizia assim, se tiver uma não conformidade, vocês vão pra rua. Então, assim, imagina Senhora. que você ia fazer auditoria nessa vibe, Ambiente assim. tranquilidade, Tranquilíssimo. Então, aí sim A a pessoa pressão, chegava né? a tremer assim. Então, é isso, na verdade, as pessoas ainda têm essa cultura, né, que eu sempre brinco, né, que não conformidade não é bicho-papão, né, mas é isso, você não quer, lógico, estar envolvido, eu queria fazer tudo certinho, mas, gente, é aquilo que eu falei no início, se é obra, não vai estar tudo certinho, algum problema vai acontecer, e tudo bem. Qual é a diferença de uma empresa que tem um sistema de gestão da qualidade e uma que não tem? É que a que tem o problema, sabe qual é e toma providência para resolver. A que não tem, ela nem sabe que tem o problema, né? Então, você vai descobrir isso lá na frente. Então, realmente, tem essas questões, assim. E isso acaba prejudicando a empresa no sentido que nós somos criativos, a gente sabe esconder as coisas se for. Não, é verdade. Claro. As Com pessoas certeza. sabem esconder o que, né? Não vou abrir essa não conformidade por algum
Então, se você dá essa liberdade, você expõe mais os problemas de forma mais transparente, né? Sim. Que ajuda, não que atrapalhe. Porque aí a gente volta na questão anterior, né? Se eu não tenho o dado correto do problema, como é que eu vou tomar uma ação ou como é que eu vou mostrar que isso é bom, isso funciona, isso dá resultado, né? E daí você começa a ter aquela propagação de erros, porque como você esconde o resultado, acaba acontecendo que volta a acontecer o erro, porque você não tratou a raiz do problema. Você simplesmente deu um jeitinho ali, omitiu, e daí daqui a 6 meses, putz, o mesmo problema, vou ter que esconder de novo. E daqui a pouco, uma hora tem que entrar na cabeça e falar assim, pessoal, vamos parar aqui todo junto, sentar, conversar, como a gente pode fazer para não ter nunca mais esse problema, não queremos mais ver ele pela frente. E daí você começa a tratar e funciona. E aí que começa a ver o resultado da gestão de qualidade. E existe a integração ainda com assistência técnica, né? Dependendo Sim. do sistema que você utiliza, existe uma integração. Hoje a gente usa o sistema, né, que nos possibilita isso, que quando você abre um chamado da assistência técnica, já aparece todas as não conformidades que teve na época da execução de obra. Então, aquele problema que às vezes o pessoal da assistência técnica fica tentando imaginar por que aconteceu, você já tem um histórico anterior que pode ajudar na investigação, e às vezes né? até com foto, porque foto, meu celular aqui, se olhar as imagens, são 10 mil fotos, tudo de obra, porque a foto ela é muito importante para esse acompanhamento. E daí quando você tem um sistema que, quando você identifica o problema, você consegue puxar esse histórico, às vezes facilita, às vezes não, sempre facilita. Com certeza. Então me conte aí, alguma melhoria que foi implantada e que você acha que realmente foi impactante? Teve alguma que você lembra assim, Matheus? Olha, o que a gente fez de impactante... Puxa, não me veio nenhuma na cabeça agora. Se alguém quiser complementar, eu já, Eric, já me alguma recordo. coisa? Bruna, alguma. de alguma situação? Eu acho que isso até a própria... Você fala que não, mas quando foi feita a questão do próprio sistema, essa questão da assistência técnica, por exemplo, né? De vir... E a gente fazia muita coisa no papel, manual, telefone, e-mail, e se perdia, não tinha comunicação com o cliente. Então, acho que esse ponto de a gente trazer para o sistema, trazer linkado ali, acho que foi um que deu uma grande base, na verdade, para assistência técnica, né? Então, a pessoa que trabalha lá, ela consegue se conduzir e entender também como que funciona o sistema. E também a atividade, né? Porque vai executar. E a assistência técnica é um dos principais pilares, porque é como o cliente enxerga a nossa empresa, Sim. né? Quando você tem toda essa tratativa com o problema dele, de identificar o problema, ele consegue ver que você tem uma organização, que você consegue achar uma foto que vai solucionar o problema mais fácil, isso aí mostra para ele a organização da empresa. Fala, opa, eu acho que eu comprei na empresa certa. Olha aqui como eles conseguem achar a raiz do problema, não precisa ficar chutando, tentando 10 mil soluções, entendeu? Que é o que o cliente vê no final das contas. Ele quer um apartamento que dê o mínimo problema possível, por isso que a gente tem as FVS, aquelas inúmeras verificações, e quando tiver problema, que a gente sabe que algum problema vai ter, a empresa consiga identificar o problema da forma mais rápida e fácil possível. Eu sempre falo que o cliente ele não fica insatisfeito porque ele teve um problema. Ele fica insatisfeito pela forma que você resolveu ou você não resolveu o problema dele, né? A gente tem histórico aí de problemas sérios de assistência técnica, mas que o cliente ficou super satisfeito e comprou outro apartamento, né? Então não é ter o problema, e sim a forma como isso é ou não resolvido, né? Ele vai lembrar do problema durante os dias até você resolver, né? Mas se você não resolve, ele vai lembrar desse problema a vida inteira. Exatamente. E um ponto complementando, né? Que o sistema da consultora que eu trabalho é bem completo já, bem estruturado, mas uma coisa que facilitou, e trazendo o gancho da pergunta, é a gestão visual das coisas dentro do canteiro. E não propriamente só no sistema entre si, né? Então, por exemplo, as FVS, né, já era uma ideia que já tinha quando eu entrei na obra, mas que ajudou muito. Era um simples quadro de FVS que o responsável preenchia, quais ele estava preenchendo em andamento, as que ele deveria abrir por pavimento, por serviço. Então, é algo que você, ao bater o olho, já consegue identificar o que está em andamento, o que você precisa fazer. Né? Quando você tem um volume muito grande de processos a serem seguidos, com certeza você se perde.
Então, essa gestão visual de processos de qualidade, eu acho que é bem, bem importante. É um ponto bem legal mesmo. Eu tenho um cliente que eles são top. Eu sempre falo que acho que eles são os melhores no quesito gestão à vista. Porque faz muita diferença. É você não precisar ficar perguntando. Você chegou, bateu o olho, tá lá. Então, que ficha eu tenho que abrir? Tá lá. Ou como que a gente está no cronograma? Tá lá. O documento tá lá. Então, padronizar essa gestão à vista faz bastante diferença, né? Sim. A gente tem bastante. Você tem também alguma experiência para falar sobre padronização de canteiro, né, Bruna? Sim. A maioria é padronizada em questão de gestão visual, porque estados, né? Então, Rio Grande do Sul, Bahia, vai variando de vários estados. Então, a gente também faz os KPIs, que é a questão de fazer as vistorias em obra para ver como que tá, se tá fazendo, se não tá fazendo, porque muitas vezes a gente não consegue parar naquele, né, ver todas. Então, se a gente tá com 15 obras, vai ser visto, faz a auditoria. Então, a gente faz a auditoria da qualidade, da gestão, de planejamento e gestão de obra mesmo, e segurança. E também um pouco da sustentabilidade. Então, a gente tem também... O sistema, ele veio mais para fazer essas questões dos KPIs, depois que a Gisele veio mostrando o que a gente poderia explorar mais do sistema. Então, hoje, diário de obra, tudo é feito pelo sistema, então fica muito mais fácil de a gente monitorar. Mas a padronização aonde que está uma coisa simples, mas que ela é complexa. Locação de equipamento. Ficava lá, perdia-se, pagando, já não podia comprar 3, 10, 20 equipamentos. O que resolveu? Um quadro no almoxarifado, um do lado administrativo, tá lá. Então, tem que devolver, tá com a data para devolução. Então, algumas coisas simples que vão fazendo com que o dia a dia... Que a gente tem que pensar que, na verdade, a gente tem um ganho de custo, né? Então, quando a gente vai falar disso, muita coisa é custo. Material que chega quebrado, vai fazer a FVM. Por que já não devolve? Põe atrás. Então, essa que é a grande sacada das obras, né? E é a questão da mentalidade. Tem construtora que vai dizer, não, vai gastar para comprar um quadro branco? Ele está pensando no quanto ele vai gastar para comprar o quadro branco. Mas ele não está entendendo que aquele quadro branco vai fazer ele... evitar perdas relacionadas, por exemplo, à locação de equipamentos, que é um ralo de dinheiro, né? E aí até veio uma ideia, de vez do quadro branco, hoje ele é diretor, trouxe a ideia de fazer plotado mesmo com aquele plástico que você só passa o pano por cima. Sim. Então, assim, você já ganhou um custo, porque às vezes vai fazer a desmobilização, a pessoa joga o quadro lá e quebra o quadro, você não vai conseguir, né, reaproveitar em outro lugar. Então, você vai ter de novo custo. Mas como o papel já é um pouco mais em conta, se jogar fora não tem problema, mas se você conseguir trazer de volta, pelo menos você consegue usar em outra obra, né? Ela trouxe uma parte que eu estava quase esquecendo, que eu estava focando muito em obra, a parte de compras. Essa questão da padronização da solicitação de materiais. Você tem que especificar exatamente o que você quer, porque isso acontecia na construtora. Era feito um pedido meia boca, sim, a pessoa que vai comprar, coitada, também fica meio perdida, porque não foi solicitado corretamente. Então, acontecia o quê? Chegou na obra, putz, não era bem isso que a gente precisava. E daí você teria que estornar, devolver, às vezes precisava fazer nota fiscal de devolução, o serviço que você estava contando para começar vai postergar. Então, isso foi uma coisa que eu vi na prática mesmo acontecer, de ter problema de recebimento de material, que depois que foi padronizado, não vamos falar que resolveu 100%, mas quase tudo. Perfeito. E compras eu amo, né? A área que eu mais gosto de auditar, que eu gosto de implantar. Eu sempre brinco que nas consultorias, nas reuniões de suprimentos, é sempre comigo, porque eu adoro. Mas eu acho que é importante a gente falar, aproveitando o gancho, né? Que é isso, a gente acaba... Porque como a gente está com 2 engenheiros de obra, a gente foca em obra, né? Mas a obra, ela é impactada pelos processos do escritório, né? Acho que o Eric falou uma coisa bem importante, que é essa questão dos suprimentos, mas a gente tem a questão de projetos, né, Matheus? Sim, sim. Tanto projetos... Claro, o projeto é a base do que a gente está executando. Então, se ele já vier com os processos de gestão da qualidade, obviamente, vai facilitar muito mais a vida da execução da obra, né? E a equipe de projetos da Equilíbrio é interna, né?
a maioria dos projetos, na verdade, tem alguns externos, mas os detalhamentos geralmente vêm internamente. E já vem com uma qualidade, assim, que eu não tinha visto em outro lugar. Assim, é muito, muito bem estruturado. E é um departamento super importante, que nós somos, né, clientes ali da... Eu acho que... É muito importante também a questão do checklist do projeto, porque você, com o passar dos anos, você vai criando, vai aprendendo ali, putz, isso aqui não dá para ter mais na obra, né? Não quero que se repita essa situação. E você vai criando checklists que depois, quando você tem um checklist e começa a analisar o projeto, só precisar responder, foi feito isso? Sim, sim, não. Porque fica muito mais fácil até para você cobrar os projetistas, porque quando você vai pedir para ele executar um projeto, você já manda as suas obrigatoriedades. Fala, aqui na construtora, aqui eu quero ter uma porta de banheiro no mínimo de 80, 70 para entrar uma cadeira de rodas, alguma coisa assim, que você cria um padrão, né? E antigamente a gente ia recebendo dos projetistas um monte de projeto, cada um de um jeito, de um prédio não conversa com o outro. Às vezes 2 clientes conversam da mesma construtora, falam, mas o meu tem, o meu não tem. Então você acaba criando nos projetos uma série de obrigações e pela qualidade fica fácil você verificar. Porque a gente sabe dessas coisas, mas na hora que você está olhando um projeto é muita informação. A primeira vez que você pega aquele projeto para executar a obra é muita informação. Então você tem um checklist para ir balizando o que precisa ser visto e daí às vezes você não precisa ter uma pessoa muito especialista para fazer essa verificação. Você pode ter alguém, até um estagiário que consegue responder o checklist. Foi colocada a porta de 70, foi feito tal. Então fica muito mais fácil para você ter uma qualidade maior no final do seu projeto, né? Eu acho que é muito legal. A gente volta para as entradas de projeto e lá, a Andréia, eles são muito bons nisso, né? A equipe lá é muito boa, porque é isso, é uma retroalimentação. São as tais das lições aprendidas. Ou seja, fiz uma coisa que deu certo num projeto, eu coloco lá para reforçar. Fiz uma coisa que não funcionou, eu coloco lá, nunca mais fazer, né? A história, coloquei churrasqueira elétrica, fracasso, os clientes odiaram, nunca mais colocar churrasqueira elétrica, churrasqueira só a carvão, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que o setor de projetos tem isso. Além de garantir o controle, efetivamente, de que você tenha o projeto certo para executar, né? Porque o que o Matheus falou, a chance de você ter vários projetos errados, o empreiteiro levar direto, então acontece bastante, né? Gente, a gente está indo aí para a reta final, né? Foi tão bom conversar com vocês aqui, vocês são meu orgulho, sério. Mas eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando hoje, para as construtoras que querem implantar um sistema de gestão ou para as construtoras que têm um sistema de gestão fake, né? Falando aí do porquê ela deve ter um sistema que funcione de verdade, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí. Eu acho que é bem legal vocês, como engenheiro de obra, né? Trazendo essa questão, e a Bruna, como gestora da qualidade, aí trazendo. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o pessoal, se isso vale, não vale. Eu acredito que vale muito ter um sistema de gestão. Ele serve para você conseguir ter certeza que a qualidade do teu produto final vai ser boa. É necessário isso, principalmente quando a gente fala em escalar o negócio. Então, é muito importante. E para o pessoal que está começando, que entra e tem aquela tonelada de informação, tem que levar muito dessas informações como um aprendizado. As FVS, que são as fichas de verificações, elas ensinam o que você precisa se atentar. Porque quando você está numa construtora que não tem essa chatice que chamam, você não sabe nem o que verificar. Então, isso vai te ensinando, porque a partir do momento que você esteja numa obra que talvez não tenha sistema de qualidade, você já sabe o que você precisa se atentar, tanto em questão normativa, quanto em questão de qualidade final do produto. Então, como é um negócio muito maçante, então vamos pensar, como que eu posso aproveitar isso? Como eu posso aproveitar ao máximo? Eu consigo aprender com isso? Consigo? Então, vamos aprender. Já vai fazer de qualquer jeito, né? Então, vamos usar esse tempo que você vai gastar para entender aonde você precisa focar. Quando você entrar numa obra, uma pessoa mais nova, o que eu preciso ver para ver se está bem executado? Quais são os serviços? Então, isso serve tanto para o pessoal quanto também para o pessoal de gestão, para saber que, como eu tenho tantas pessoas olhando para a qualidade, eu vou conseguir garantir um resultado final bom.
E eu não vou ter tanto problema, talvez, com até questão judicial posterior com o cliente insatisfeito, porque eu sei que foi tomadas as precauções para que isso não ocorresse. Entendeu? Perfeito, até você falando, Eric, me trouxe até uma questão, né, que hoje a reclamação é tão grande da rotatividade e é tão grande relacionada também à falta de qualificação do engenheiro recém-formado que chega sem saber nada, né, e tudo mais, e é isso, né, eu acho que o sistema de gestão, ela com certeza vai ser uma ferramenta para minimizar esse problema. Muitas vezes eu escuto muito isso, inclusive nas consultorias, assim, nossa, eu aprendi mais esse processo de consultoria do que nos 4 anos de faculdade, né? E só para complementar, eu acho que a gente também tem que, como engenheiro, como engenheiros, engenheiras e etc., a gente tem que cuidar para explicar para as pessoas o porquê é importante. Porque você simplesmente chega um estagiário novo e fala, ó, faça tudo isso, se você não explicar com calma e ensinar para essa pessoa o porquê, o quanto ela pode estar aprendendo com esse processo, não vai dar certo. Então, a gente tem que ter essa cobrança de que é nossa responsabilidade mostrar para os outros, como coordenador do projeto ali, mostrar para os outros a importância de ter um projeto desse, porque não é óbvio. Às vezes a gente acha, é super óbvio, né? Mas você tem que conversar com desde o RH, que precisa preencher fichas que antes não precisava, até a pessoa da limpeza e o diretor. Então, é nossa responsabilidade mostrar o porquê é importante e por que deve ser continuada essa questão e virar uma cultura da empresa. E legal também a gente pontuar que pode ser qualquer empresa, pode ser desde uma empresa que é eu presa, né? Eu já fiz consultoria para empresa que é só o engenheiro, não tem mais ninguém, e ele é a empresa. Como empresas de grande porte, como a gente tem aqui, né? Legal, Eric, obrigada. Eu acredito que é muito... Você preza muito vai deixando um educacional da empresa, na verdade, né? Quando você implanta a qualidade ali, muitas das coisas você deixa muito escrito, muito... Então, se tem uma pessoa que só tem aquilo tudo na cabeça, não tem nada formalizado, essa pessoa saiu, morreu, foi embora, não sei, você perde muito. Então, eu acho que a qualidade, ela te ajuda a manter a empresa em si. O conhecimento organizacional, que a Norma fala. O conhecimento organizacional, ele fica muito mais forte. E quando você tem pessoas que acreditam muito naquilo, aquilo vai se disseminando aos poucos, né? Que daí vira cultura, vira o DNA da empresa, né? Então, desde lá porque hoje em dia, da construção civil, ela começa onde? Tem um contrato assinado, mas ela começa numa solicitação. Ela vai passar pelo compras, vai passar por uma questão tem mão de obra, vai para um setor. Então, ele vai gerando vários pontos dentro. Então, se você não tiver essa questão da educação organizacional ali, tudo escrito, tudo regrado do que, pelo menos, aonde ir, né? Não tudo engessado, mas pelo menos ter um parâmetro da onde a gente pode chegar, acho que você fica meio perdido. Então, você tem custo, prazo e qualidade, você já não vai ter muita coisa. Então, eu acho que ficaria muito mais nisso, né? Pensar mais nessa linha da qualidade. Legal, Bruno. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que é um item que a Norma trouxe, né? Em 2015, quando teve a revisão da ISO, ela trouxe essa questão do conhecimento organizacional. E eu sempre brinco com o pessoal, mas o CNPJ aprende alguma coisa, né? O conhecimento, ele sempre começa nas pessoas, né? Mas como é que a gente faz esse conhecimento ficar na empresa? Eu, ao longo desse meu tempo aí na área, eu já vi muito sistema de gestão da qualidade acabar porque a pessoa responsável foi embora e não tinha nada na empresa. Ninguém sabia nada. Então, eu acho que quando a gente fala em conhecimento organizacional, é isso. É deixar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas deixem um pouco desse conhecimento, né? E aí, a gente está falando da qualidade, mas é para tudo. É para compras, é para projetos, é para obra, né? Para segurança. Sim. E a qualidade propicia que isso aconteça, né? Através dos procedimentos, como o Eric falou, dos formulários, né? Dos sistemas. Então, isso realmente é um ponto de vista bem legal, porque é isso, a gente tem que fazer com que o conhecimento fique dentro da empresa e também não dependa exclusivamente das pessoas, né? Eu acho que aquele pensamento que antigamente as pessoas tinham de que só eu posso saber, porque senão eu não sou útil aqui, eu acho que já era. Eu acho que esse é um erro. Você tem que ser dispensável, porque se você não for dispensável, você não pode assumir uma função melhor, né? Você vai ficar o resto da vida fazendo aquilo. Então, eu acho que o conhecimento organizacional realmente é uma coisa bem importante, bem legal. E ser útil é você cumprir o teu trabalho todos os dias, né?
Se pudesse deixar a mensagem, seria que não existe uma obra perfeita, mas existe um aperfeiçoamento, né? Um caminho de aperfeiçoamento que começa não tanto nos processos, mas nas próprias pessoas, né? Então, ter uma qualidade de vida, ter relações boas no trabalho, ter valores consolidados, tudo isso é anterior ao processo. Mas o processo de gestão da qualidade, com certeza, maximiza enfim, otimiza, na verdade, né? Os processos e as relações dentro de onde você estiver, né? Dentro do teu contexto profissional. Então, acho que sim, como conclusão, sim, é super importante E acho que essa conexão com as pessoas, na verdade, quando as pessoas elas estão conectadas em relação à qualidade, que isso funciona, as relações melhoram também, porque é um pensamento de ajudar o outro, né? De não puxar o tapete do outro também. Eu acho que tem toda uma questão de clima organizacional, do quanto a construtora propicia isso internamente, mas se for um sistema que funciona de verdade, ele vai fazer essa conexão, né? Traz organização para o teu trabalho, né? Traz um trabalho mais organizado, mais fácil também de fazer. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, Eric. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, Matheus. Foi ótimo. Fiquei super feliz aí. Realmente foi o que eu esperava. Não podia ser nada menos de vocês aí. Então, foi bem bacana. Muito obrigada. Sou muito grata por vocês terem acertado esse convite. E foi uma escolha super acertada. E muito obrigada mesmo. Obrigada a Obrigado você a pelo você. convite. Prazer é nosso. Então tá bom. Gente, então hoje encerramos nosso primeiro podcast, mas teremos outros, então acompanhem aí que em breve esperamos vocês para mais um podcast. Até a próxima. Dá pra fazer de novo, falar o arroba da LT? Ah, verdade. Vendeu Eu não- o peixe agora. Essa parte eu esqueci. 1h30 para vender o peixe. Cara, eu sou péssima disso, gente. Eu sou péssima. Péssima. Ainda a Thay tava, ela ficou 1h30 escutando só pra esse momento, entendeu? Valeu a presença. Mas o negócio é chamar para as redes sociais. Vender a consultoria, né? Boa, vai ser agora. Mas o que eu falei mesmo? Você agradece eles. Isso, agradece e chama para as redes sociais. Então, vem na LT, arroba LT Consultoria. Tá bom, vai lá. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês que estão vendo esse vídeo, aos convidados de hoje, dizer que teremos novos episódios e vocês nos sigam nas redes sociais, no @LT, no YouTube e no @LT Consultoria no Instagram. Além disso, se vocês precisarem de ajuda e quiserem conhecer o nosso site, dlt.com.br, lá a gente tem disponível todos os nossos serviços em relação à qualidade e alguns outros aspectos técnicos em relação à construção civil. Então, a gente espera vocês no próximo episódio.